E já estamos de volta ao vivo e em cores, entrando na sua casa. Obrigado pelo carinho, pela sintonia, pela audiência. Seja bem-vindo, você também participe, o programa é seu. O tema de hoje, diabetes, gente, diabetes. Recebendo aqui a doutora Mila Cunha, médica endocrinologista e professora também, professora desta matéria na PUC de Campinas. Aceitou nosso convite brilhantemente e está nos esclarecendo tudo sobre o tema de hoje. Ô, doutora, a gente sabe aqui que a diabetes, enfim, ela não avisa, é meio silenciosa, mas ela dá alguns sintomas, né? Como é que eu começo a perceber, doutora, que eu estou tendo algum tipo de complicação já nesta área, doutora? Então, assim, vou falar um pouquinho do diabetes tipo 1 e depois do diabetes Claro. tipo 2. Então, assim, o diabetes tipo 1, geralmente na criança, no adolescente, o que o paciente vai começar a sentir? Geralmente, ele começa a perder peso, apesar de estar comendo bastante, né, porque ele tem fome, porque ele está sem energia, porque a glicose não está lá na célula, mas está na circulação. Então, apesar de ter fome, ele perde peso, porque ele não está conseguindo essa energia que ele está comendo. Olha só. Então, aumenta a quantidade de xixi, aumenta a urina. Por causa disso, desidrata e tem muita sede, né? Então, o quadro... Tipo 1. Isso. No tipo 2 também vai acontecer. Ok. Mas no tipo 1, ela é meio pontual. O paciente vinha bem, a mãe conta pra gente que, olha, faz 10 dias que ele está diferente. Ele está fazendo mais xixi, tomando muita água, emagreceu e está comendo demais. Ele se levanta à noite para urinar várias vezes? Exatamente. Doutora? Então, esses sinais é para ter um alerta e procurar o médico. O diabetes tipo 2, ele é mais quietinho, tá? Mas o paciente também... Esse é o problema, aquele quietinho, vai agindo aí. Ele pode ter o quê? O paciente, geralmente, ele se sente mal, mais cansado, né? Não tem tanta disposição, a visão fica turva, tá? Aquela visão mais embaçada que a gente chama. Também pode aumentar a quantidade de urina, né? Vontade de fazer xixi e também aumentar a água, mas não de uma forma tão importante quanto no diabetes tipo 1. Então, ficar atento a isso. Doutora, então se a pessoa começa, a esposa percebe que o marido está indo várias vezes ao banheiro, emagrecimento xixi, também. Emagrecendo, ou seja, não é só que bom, está legal, está perdendo peso, está entrando em forma, não. Ou seja, já pode estar pode instalando ser o diabetes doença, descompensado, né? Exatamente. Vamos às ruas, vamos às ruas. O povo tem voz, o povo tem vez aqui no Vídeo de Saúde. Eu sou Vera Lúcia Lourenço Santiago. Gostaria de saber o que significa pré-diabetes. Muito bem, Vera Lúcia, assim, obrigado, um beijo para a senhora, viu? Doutora, vamos esclarecer, então, eu vou tentar responder. Tá. Tem o diabetes, a medida normal, menos de 100. De 100 a 125, a gente chama pré-diabetes. Do 125 e 126 em diante, a pessoa já é diabética. É esse intervalo, doutora, entre os 100 e os 125? Isso, né? Exatamente. Que é dado não só naquela gotinha, mas no exame. Sangue, né? No exame que a gente colhe da veia periférica, que a gente chama. Na veia periférica, Isso. 12 horas em jejum. 12 horas em jejum. Esse é o valor que vai determinar se a pessoa está com problema ou não. Tem outros jeitos de se fazer esse diagnóstico, isso é importante a gente falar. Porque você já ouviu falar naquele teste que a gente toma um líquido bem açucarado? Nossa! Isso, que a gente dosa a glicemia de jejum. Tem uma curva lá. E depois de 2 horas que a gente tomou esse líquido açucarado. Então, esse valor, se tiver acima de 200, né? Então, 2 horas depois de ter tomado aquele líquido açucarado, está maior que 200, diabetes, tá? Se tiver de 140 a 199, é o que a gente chama de intolerância à glicose ou pré-diabetes. Agora, doutora, no exame de sangue, vai dar alguma indicação nesse sentido, doutora? Ou seja, nesse exame de sangue, quando a pessoa vai lá, eu quero fazer um hemograma completo, enfim, já o médico ali já vai perceber que... Não, né? No hemograma não, tem que fazer a glicemia ou a hemoglobina glicada, que é um exame em que a gente consegue avaliar como ficou a glicemia do paciente nos últimos 3 meses. E hoje em dia a gente já consegue fazer o diagnóstico do diabetes com esse exame. Quer dizer, o hemograma é importante porque vai questão do colesterol e outras realidades, ácido úrico, etc. Mas assim, para o diabetes é essa glicemia. É a glicemia. Eu posso chegar e pedir, doutor, enfim, a pessoa que está acompanhando o programa agora, quer de repente hoje, amanhã, depois, enfim, chegar e dizer assim, olha, eu quero fazer um exame de glicemia. Pode pedir isso, doutor? Ou eu tenho que passar no endocrinologista, no clínico geral primeiro, enfim, para indicar?
Precisa de um pedido médico. Precisa, até porque ela vai ter que ter a resposta do laudo, médico, né? O laudo, exatamente. Né? Então tem que procurar e pode ser um clínico, não precisa ser um endocrinologista de jeito nenhum. Ele pode chegar lá e pedir porque ele está com suspeita, Lógico. ele começou a urinar demais, etc. Lógico. E aí não tem diferença, homem e mulher é a mesma coisa. Mesma coisa, não tem diferença. Tanto um como dois, enfim. Tanto Suspeitou que vai dois. demais ao banheiro, toma muita água, está emagrecendo, opa, é um alerta, né? Exatamente. Doutora, começaram a chegar perguntas do Brasil inteiro participando aqui. Vai ligando, vai participando. Mandaram aqui a primeira pergunta de hoje, o WhatsApp, doutora. Meu nome é Murilo, sou de Jaú, São Paulo. Um abraço, Murilo, Deus te abençoe. Minha glicemia de jejum deu 110 e a hemoglobina glicada 5,4. Estou pré-diabético, né? É uma pergunta do Murilo de Jaú, doutor. Murilo, então assim, a sua glicemia está alterada, né? Porque ela está entre esses valores que a gente comentou. A sua hemoglobina glicada está normal. Então, se você é saudável, se você está com o peso adequado, se você faz exercício físico, né? Se está tudo ótimo, calma, não se desespere. Eu acho que você poderia repetir essa glicemia com jejum adequado de 12 horas. Caso você esteja acima do peso, sedentário, isso vale como um alerta. Né? Pode ser que a minha glicemia esteja alterando. Aí vale a pena o quê? Uma mudança no estilo de vida. Né? Vai fazer exercício, vai comer direito, perde peso, para essa glicemia não se alterar. O comer direito, doutora, assim, eu até gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais, variar o prato, deixar o prato colorido, evitar assim, aqueles excessos, no mesmo prato eu coloco arroz, batata e macarrão. Isso é complicado, doutora. Tem que escolher um. Tem que escolher um. Exatamente. É interessante a gente pensar nisso, porque quando no dia a dia assim, do consultório, eu percebo que o normal é o excesso hoje em dia, né? Então, a gente pergunta lá no consultório, né? Quanto que você come fora, né? Umas 3 vezes na semana. E acha que isso é normal, quer dizer, come pizza, come lanche, ou come macarrão instantâneo, e acha que isso faz parte da normalidade. E não faz, isso é excesso, né? É importante a gente salientar isso. Esses alimentos muito ricos em caloria, muito rico em gordura, né, rico em carboidrato, ele deve ser evitado ao máximo. É gostoso? É gostoso. Ninguém está falando que não é gostoso. É muito gostoso. Só que se a gente faz uso em excesso, você ganha peso. Ganha peso, vai vir um monte de doença junto. Então, o corpo passa a ser um depósito, né? Exatamente. Então, assim, tem que ingerir 3 porções de frutas ao dia, né? Você tem que... A fruta, doutora, não tem a frutose, que é o açúcar da fruta. Fala um pouquinho das frutas, assim. Eu gosto muito de fruta. Eu gosto muito de fruta, assim. Mas assim, também tem que ter, assim, um certo cuidado, porque ela também tem açúcar e demais, às vezes, doutora? Isso. Então, assim, para quem não tem diabetes, o único cuidado que você tem que ter é que não adianta comer em excesso, porque você vai ingerir caloria e vai engordar, até comendo fruta. O que acontece é que para o paciente com diabetes, tanto o paciente com diabetes tipo 1 ou o paciente com diabetes tipo 2, algumas frutas aumentam muito a glicemia, né? Umas são bem conhecidas, a uva é uma. A uva, manga, exatamente, aumenta, caqui é um outro vilãozinho. Então, não é que a gente está proibido, não é que o paciente diabético está proibido. A única coisa é que ele tem que saber que essas frutas aumentam a glicemia bastante, ou seja, tem que comer pouco, não pode comer em excesso. Doutora, eu moro lá em São José dos Campos, tem 3 pés de manga enorme, doutora, assim, que a gente tem que se cuidar para não cair na cabeça, ele tão gostosa, docinha. Oi, é uma tentação, doutora, a tentação mora à porta, doutora, assim, também tem que saber evitar, doutora. Tem que comer pouco, né? Essa que acho que é a saída para quem tem diabetes, mas fruta é muito importante, né? Tem várias vitaminas, então não é um vilão. Mas, assim, aquele que já tem um problema, já está vivenciando a realidade, tem que tomar cuidado. Doutora, assim, o Valdir Guilherme da Silva, de Muriaé, Minas Gerais. Obrigado, Valdir, Deus te abençoe. Diabetes emocional, doutor, ele pergunta, tem diabetes emocional? O que devo fazer? Qual o melhor tratamento para o meu caso? Ele tem diabetes emocional, ou seja, o quê? Uma emoção, um sentimento, enfim, um descontrole, alguma coisa assim, então, perda de alguma coisa? Não existe essa classificação. Acho muito importante falar. Tá? Não existe essa classificação de diabetes emocional. O que acontece é que, com a variação das emoções, né? Então, o estresse, uma emoção muito forte, uma tristeza, a gente altera alguns hormônios
que vão alterar a glicemia. Então, como doença, não existe diabetes emocional. Não existe. Existe não existe tipo essa 1 e tipo classificação. 2. Né? Não estou falando que as nossas emoções Não não são altere, importantes, claro, tá? Mas né? a gente não classifica assim. Não é como uma doença. Que doença você tem? Diabetes emocional. Não existe isso. Tem diabetes 1 ou 2. Claro que a emoção pode alterar, pode dar uma disfunção, pode acelerar, enfim, conforme as emoções que a gente está vivendo, né, doutor? É muito importante definir isso. Doutor, perguntas chegando, doutora. Francisco Coral de Curitiba, acompanhando o programa, que Deus te abençoe. Tenho diabetes tipo 2 e tomo via oral Janumete, isso, Janumete 50 mil. 50 mil. 2 comprimidos por dia. Segundo o meu endócrino, não provava hipoglicemia. Mas às vezes eu me sinto com hipoglicemia quando faço uma dieta. Pergunto, será que devo reduzir a dose ou continuar com os 2 comprimidos de 50 e de 1000 mg? Grato, Francisco Coral de Curitiba, doutora. Francisco, eu não posso mexer na sua medicação, né? Então, isso quem tem que conversar com você é o seu endocrinologista. Mas essa medicação que você usa é uma ótima medicação, você está usando uma das medicações mais modernas que a gente tem e não é para dar hipoglicemia mesmo, tá? O que você tem que fazer é tomar cuidado para ver se não está pulando refeição, né? Ficando sem se alimentar, isso eu acho que é a parte mais importante, mas você está muito bem tratado. Que maravilha, viu? Persevera, viu? Persevera. Não é porque se sentiu bem que vai descuidar. Então, conversa com o médico. É que como a gente tem que tomar água todo dia, tem que comer arroz e feijão todo dia, então, de repente, assim, agora eu tenho que tomar o remédio a vida inteira, e daí, né? Já é a questão de você prolongar, que tem, né? Ainda bem que tem um remédio. Porque antigamente não tinha, né, doutora? Ou seja, né? Não. As pessoas com diabetes, elas assim, estavam condenadas aí realmente a quadro de amputação, de cegueira e até mesmo de morte, né, doutora? Era muito mal controlada, porque não se tinha hoje, né? A insulina mesmo, se a gente for pensar, sabe quando surgiu a insulina? Quando é que descobriram a insulina? Em 1921. Recente, doutora. Não é? Ontem. Ontem, exatamente ontem. E olha, antes, quem tinha diabetes tipo 1 não conseguia sobreviver. Então... E graças a Deus descobriram a insulina e graças a Deus mais ainda que tem um vídeo de saúde para informar você, viu? Como é importante a sua participação, a sua sintonia. Quero mandar um abraço também a um amigo meu, grande amigo meu, o padre André Torres, está acompanhando o programa, um grande abraço aí, que Deus abençoe, né? O padre André, que fica muito feliz quando a doutora Miriam está aqui, porque são primos aí, ele fica muito feliz. Um grande abraço para André, né? Que Deus abençoe, salesiano. A Maria Ceribelli, de Presidente Prudente, São Paulo. Obrigado, dona Maria Ceribelli. Sua bênção, Frei, eu tenho um grande carinho pelo programa, enfim, que Deus abençoe sempre. O que um diabético deve comer e evitar para não prejudicar a saúde dos rins? Pergunta ela. A nossa amiga Maria Ceribelli, um beijo, dona Maria. Muito obrigado pelo carinho, viu? Então, doutora, rins, porque é um órgão que fica afetado por causa do diabetes, né? Se o funcionamento do rim ainda está normal, o que a gente mais tem que se preocupar é com o controle do diabetes. Então, para o controle do diabetes, o que a gente tem que evitar? Açúcar, né? Alimentos que contenham açúcar, porque isso a gente não consegue controlar essa glicemia. E também alimentos gordurosos, que vão também aumentar a glicemia. Isso é o principal. Se você tiver algum problema renal já, aí às vezes tem que ter uma restrição da quantidade de proteína. Mas isso só se tem algum problema do rim. Se não, é só esse controle para controlar o diabetes. Doutora, a pessoa tem diabetes. Eu vou colocar uma situação. A pessoa tem diabetes, tipo 2, etc., né? E, era obesa, não fazia exercício, tinha todo um estilo de vida diferenciado. Descobriu o diabetes. Está lá, 126 para cima. Se ela começa a fazer um ritmo de vida, melhorar, fazer exercício, caminhadas, enfim, alimentação balanceada, adequada, eu posso reduzir isso ou não? Uma vez que chegou no 126, não volta mais? Não, pode. Pode? Pode reduzir, sim. A gente não fala ainda em cura do diabetes, né? A gente, uma vez diabético, é sempre diabético. Tem a tendência para... Só que a gente pode classificar isso como um diabetes controlado por um estilo de vida saudável, né? Então, você pode ter taxas de glicemias normais, né? Hemoglobina glicada normal, por uma mudança no estilo de vida. Na verdade, o que melhora, o que mais tem impacto na redução da hemoglobina glicada, que é o exame que a gente controla o diabetes, é a mudança no estilo de vida. Então, vale muito a pena. Nenhum remédio chega a reduzir tanto quanto essa mudança, né? De alimentação saudável e
exercício físico. Doutora Mila, muitas pessoas estão perguntando aqui, claro que não é o tema, né, sobre obesidade. O assunto de hoje é diabetes. Eu quero fazer um desafio aqui no ar, ou seja, se entrarmos em contato para falar sobre obesidade, não vamos demorar muito. A senhora voltaria aqui para falar só sobre obesidade, doutora? Lógico. Porque tem muitas perguntas, né? Claro que o foco de hoje é obesidade. Então, prometido, ela volta aqui no programa para falar só sobre obesidade. Então, aguarde, não vai demorar muito, viu? Doutora aqui, a Marlene Ferreira Nunes, de Santa Bárbara do Oeste. Obrigado, dona Marlene, Deus abençoe a senhora. Ela não é diabética, mas faz 4 meses que tem uma lesão no pé e não cicatriza. Seus exames de sangue são recentes e está tudo ok. Faz uso de antibióticos, alergia e não está tendo o menor sinal de melhora. E passou colagenase. Pergunto o que pode ser e qual o melhor tratamento. Isso pode ser um quadro assim, de uma diabetes camuflada? Pergunta ela. Marlene. Não, Marlene, se os exames estão normais, pode ficar tranquila. Mas, assim, tem outras causas, né, para a falta de cicatrização. E geralmente são o quê? Causas vasculares. Então, vale a pena você consultar o quê? Um médico, cirurgião vascular ou angiologista, que a gente chama. A Maria Aparecida de Campinas, São Paulo, obrigado, dona Maria Aparecida. Ela queria saber se o diabetes causa muito calor, né? Causa muito calor. E ela se pergunta se o arroz vira açúcar no sangue. Claro, o arroz é carboidrato, vai virar glicemia. Produz calor também? Pergunta a nossa amiga Maria Aparecida, doutora. Não, calor não. Às vezes pode estar confundindo com a fase da menopausa, né? Em que você tem a união dos sintomas aí. Mas não, por si só calor acho que não. E o arroz se transforma em açúcar sim, tem que tomar cuidado. Doutora, quais são assim os vilões, assim, gostosos, mas vilões, assim, que geram, que fabricam, produzem esse carboidrato? Arroz, macarrão? O arroz, né, o trigo, né, que aí vem os pães, as massas, né, tomar cuidado. As frutas, algumas frutas também tem que tomar cuidado. E os alimentos gordurosos, as frituras também, a gente não pode esquecer disso, né? Os empanados, que aumentam a glicemia e a glicemia fica alta por um período bem prolongado. Então tem que tomar cuidado. Outro cuidado também é os churrascos, né? Nós brasileiros gostamos bastante de churrasco, as carnes são bem gordurosas. Então, apesar de ser proteína, mas essa gordura pode sim aumentar a glicemia. Doutora, e dos refrigerantes? A gente sabe que refrigerante, assim, para aquele que é atleta, tem que até tomar porque vai gerar energia, porque ele vai correr, ele vai saltar, ele vai fazer exercício, ele já vai gastar no exercício. Mas o comum, o resto dos mortais, doutora, assim, um dia eu vi uma matéria, né, que se colocasse um refrigerante num copo e fazer, assim, um ressecamento, enfim, sobra um tanto assim, doutora, assim, de açúcar, né, no copo. É veneno puro isso aí, doutora? Eu falo que refrigerante é bom só para o dono da indústria que produz o refrigerante, né? Para nós, seres humanos, não tem vitamina, não tem nada de bom. Na infância, então, ele até atrapalha Porque o doce, né? O cérebro já está acostumado, né? Que é o doce. Mas atrapalha até o desenvolvimento ósseo mesmo da criança. A quantidade atenção, pais, de presta massa atenção óssea agora. Que a gente tem na criança. E é lógico, no adulto também, principalmente esses com essa quantidade de açúcar enorme. Então, não faz bem, né? É um vício, é uma alimentação que tem que ser evitada ao máximo. E a primeira coisa, você senta no restaurante, ou seja, vão tomar o quê? Já chega, vão tomar o quê? Então, a pessoa já lá quer aquelas colas da vida, né? Entendeu? E aí jogando açúcar para valer, né, doutora? E aí, assim, a gente... Nessa vida corrida, né, quem tem tempo para espremer 24 laranjas para fazer um suco de laranja para a família inteira, né? O que é mais fácil? Você abre o refrigerante ou abre o suco pronto, mas tem que tomar cuidado, né? O prático geralmente vem associado a isso, rico em açúcar, rico em gordura e faz mal para a nossa saúde. Quem é pai sabe da luta que se é para dar uma comida saudável para a sua criança, né? Mas o porquê? Porque junto na mesa coloca uma garrafa de refrigerante, coloca 10 latinhas de refrigerante ou suco, enfim. A criança sempre vai preferir o doce ao salgado, enfim. Então, tira da mesa, quer, né, incentivar o seu filho a comer saudavelmente, depois você brinca com ele que depois, enfim, pode tomar uma gotinha lá de refrigerante ou suco, enfim, mas não coloque na mesa. Só no final de semana. Geralmente no final de semana. Então tem que lidar com isso, atenção pais.
Porque geralmente assim, em casa é o filho que manda, né? A criança que manda nos pais. Quero isso, quero isso, quero isso. Então o pai enche de refrigerante lá. Então cuidado com isso, porque pode ser tipo 1 ou tipo 2, né? Doutora, está muito bom o programa, vou chamar o intervalo, na sequência temos muito e-mail chegando, muitas perguntas chegando, mas ainda não li a sua. Eu não vi o seu nome aqui, por quê? Então dá tempo de você encaminhar sua pergunta, discutir em casa e ligar para a gente. O Vídeo de Saúde é seu, volta já só para você.